Capítulo 1. Vivendo às margens dos rios. Sedentarização dos grupos humanos e o surgimento da cidade. Antes, as pessoas eram nômades. Elas viviam da caça, de colher frutas e de filtrar água dos rios. 10.000 anos depois, a sedentarização começou e eles estabeleceram um ambiente fixo perto da água para poderem começar a agricultura, hidratação e poder criar alimento. Vestígios arqueológicos indicam que 8.000 a 6.000 a.C. as primeiras cidades foram criadas e a agricultura também. Aldeias e populações também foram criadas nessa época. Os nômades de hoje, ainda existem povos nômades, você pergunta? Sim, os beduínos que ficam em Israel, os pulas na África, os ciganos na Europa e bajaús nas Filipinas, e os auás que ficam no Brasil. As sociedades hidráulicas da antiguidade: Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates. Esses foram os rios que irrigaram as primeiras sociedades criadas no mundo. A água é igual à agricultura. O rio Nilo e o Antigo Egito. Aldeias do Nilo, Egito, reino dos faraós. As cheias deixavam a terra propícia para a agricultura e permitiam com que a agricultura deles fosse melhor. A cheia do Nilo, o nível da água baixou, lavrado, trigo e cevada. Depois da cheia do Nilo, o nível da água baixava e eles lavravam a terra e plantavam trigo e cevada. Os rios Tigre e Eufrates e os povos da Mesopotâmia. 3.000 a 4.000 a.C., eles fundaram uma cidade perto desses rios, que nem os mesopotâmicos e egípcios. Esses rios sustentaram diferentes povos, sumérios aos persas. Diques e barragens seguravam as inundações desses rios. Um oásis no sertão. Petrolina foi onde isso tudo aconteceu. O milagre da irrigação fez com que um local que fosse quase impossível de crescer plantas, crescesse plantas. O sedentarismo e as sociedades hidráulicas. O sedentarismo, eu já falei sobre ele, só que as sociedades hidráulicas são sociedades que criaram as cidades perto de rios. Hoje, a tecnologia da irrigação criou um milagre num oásis do sertão, lá no Vale de São Francisco. Agora, frutas tropicais e uvas e maçãs estão crescendo lá. Para fixar o conteúdo. O que é sedentarização, vocês perguntam? Isso aconteceu quando os humanos pararam de ser nômades e se fixaram perto de rios para poder começar a praticar a agricultura. O que foram e cite um exemplo de duas sociedades hidráulicas, as egípcias e as mesopotâmicas. Eles se estabeleceram perto de rios e começaram a agricultura. Como era o cotidiano no Egito? Entre junho e setembro acontecia uma inundação dos rios e eles tinham que... Aí depois da cheia eles lavravam a terra, plantavam trigo e cevada. A água foi importante para a formação das cidades? Comente exemplificando a Petrolina. Sim, a água foi muito importante para a formação das cidades. Comente. Assim. Cidades hidráulicas, né, da Mesopotâmia e do Egito surgiram por causa da água. Cidades como Mesopotâmia e Egito foram criadas por causa da água. Se não fosse por elas, nem tinham existido. E hoje no Brasil, né? E hoje no Brasil, Petrolina.